E é melhor amortizar na parcela e depois no prazo? Se for a tabela price, vamos ver? Vamos para os números? Porque você tem um trem que eu tenho pavor na internet que é muita falazada, mas ninguém me mostra um cálculo. E aí eu quero calcular com você, pra gente ver se é melhor mesmo. Porque essas pessoas falam, elas têm que garantir no número, né? Então, vamos olhar aqui no simulador de financiamento. Estou aqui no site Simulador de Financiamento, que é um site gratuito onde você pode fazer isso, daqui a pouco vai ser meu. E aí eu vou colocar aqui os dados do meu financiamento, tá? Pra gente ver se seria melhor, de fato, amortizar a parcela e depois amortizar no prazo na price. A minha parcela não é a price, o meu sistema é o saque, mas eu vou colocar dados que eu tenho, que eu conheço. Então fica assim, ó, valor do empréstimo, 165 mil, que foi o valor que eu financiei. Data de início, de verdade, tanto faz, a gente só quer saber se simulando isso é verdade. Sistema de amortização, price, quantidade de parcelas. No meu cenário eu escolhi 420, então vamos entender se é isso que acontece com 420. E taxa de juros 9,79. Um ponto importante aqui, dado aquilo que eu sei, que eu estudo sobre financiamento imobiliário, porque eu tenho vivido isso, 420 meses na price é uma coisa de uma pessoa louca, ensandecida, tá? Porque é muito tempo na tabela price e fica muito caro. Se você for optar pela price porque você quer que a parcela seja de tempo fixo ou porque a sua entrada é menor, tenha isso em mente, que você vai pagar muito mais caro. Às vezes ali 20 a 50% a mais do que você pagaria na saque. Se você for querer a parcela price, um prazo legal aí é 15 anos... 20 anos no máximo, quando a parcela da price chega muito perto daquilo que você pagaria na saque. Porque aí sim, a price vai ter uma amortização considerável, uma amortização que é grande o suficiente para que o seu saldo devedor caia, ao invés de ele aumentar por causa da correção monetária, ok? Isso daqui é papo e orientação de consultora financeira especialista para você. Isso dito, vamos colocar esses números aqui que são os meus números e que em geral, que a maioria da população brasileira faz quando a gente fala ali, sei lá, de minha casa e minha vida, pega a maior quantidade de tempo possível, tenta pegar uma parcela pequenininha e aí o sonho vira um pesadelo do caralho, né? Mas vamos lá. Isso dito, então, se não fosse fazer nada, né, vida seguindo aqui normal, 165 mil financiados seriam pagos 562 mil reais. Quantas vezes, então? Quantas casas você pagou aqui? Ó, 3 casas, tá? 3 casas e meia, 562 dividido por 165. Isso não é nem entrada, tá? 3 casas, então, foram pagas aqui na price. E de juros, só de juros, 397.901. Então, 2 casas aqui, né? De juros, foram só 2 casas. Isso é só o dinheiro, sem correção monetária, sem nada. Vamos colocar aqui um cenário real. No cenário real, dentro de um financiamento, a gente tem taxa e a gente tem o seguro da casa, tá? No meu financiamento, então, a soma dos dois deu 57,29, é esse valor que eu vou usar. Então, da parcela 1 a 420. Com o preço das taxas, então, ficou 24 mil reais de taxa e aí o preço já aumentou para 586 mil reais pagos. E aí, uma coisa que passa batido no pessoal que escolhe a price é a tal da TR, que é a taxa de referência. Deixa eu olhar no teu olho para te explicar isso. Quando você faz um financiamento, meu bel, o banco não é burro, tá? O papel do banco e de todo banco é fazer dinheiro com o seu dinheiro. E se o banco te pegou para tu pagar uma dívida em 35 anos, ele vai arrancar a maior quantidade de dinheiro possível que ele puder tirar de você. Assim, ele não vai deixar de ter uma correção monetária. O que é essa correção monetária? A gente sabe que quando a gente vai no mercado hoje, 50 reais compram 2 balas Bubalu. Enquanto 50 reais, 10, 15 anos atrás, comprava 75 sacos de Bubalu, certo? Essa maldição é a inflação. A inflação é a diminuição do nosso poder de compra ao longo do tempo. As coisas ficam mais caras, o nosso dinheiro não consegue comprar essas coisas, logo ele compra menos. É que nem a gente pensar que antes eram 10 crianças para comer um prato de comida e agora são 50. Entendeu? É a mesma quantidade de comida para mais boca para comer. Assim, esse valor, essa correção monetária, o banco repassa para você.
E tem duas formas ele repassar isso para você. Através da própria inflação. Então, tem alguns contratos de financiamento que tem a inflação como correção monetária. E isso é horrível, porque você pode sair de uma parcela de R$ 1.500 para R$ 3.000 no Brasil, assim, 2 tempos. Tem isso também em entrada, quando a pessoa parcela a entrada, tem correção monetária pelo IPCA, enfim, tem correção monetária para tudo quanto é lado, IGPM, blá blá blá. E tem também a correção monetária pela TR. A TR ela se chama taxa referencial, tá? Ela também tá para tudo quanto é lado e ela oscila de acordo com os juros que estão sendo praticados no mercado. Um papo muito evoluído que para você agora não importa, você tem que saber que ela existe. E aí, quando a gente olha uma TR média nos últimos anos, olha o que ela está fazendo aqui. Aqui, então, a gente está olhando uma TR média dos últimos anos, ó, desde 1991 que ela foi criada. E a TR, assim, ela passou 3 aninhos só gerada. Mas aqui, ó, tem 1,76, 1,63, 0,44. Isso daqui é o ano. Mas num financiamento que dura 35 anos, são 35 anos de 2% ao ano a mais para você. Sacou? Então tem esse número aqui. E é isso que maceta na Price, mas a gente não tá falando sobre isso agora. Tem que colocar a TR aqui na hora que você faz seus cálculos. TR tem tanto para saque quanto para Price. Olhe no seu contrato de financiamento, mas muito possivelmente ela existe, tá? E aí ela existindo, a gente pode colocar facilmente uma TR aqui de 1% ao ano. Assim, olhando a média, teta 1% ao ano. E olha que bagulho que isso aqui faz. Com uma TR de 1% ao ano, o valor financiado na Price, R$ 165 mil, iria para R$ 697 mil pagos, só de juros 459 mil, só de correção 48 mil reais. Primeira parcela, 1.400, última parcela, 2 mil reais. É por isso que eu falo que tabela Price é corrida contra o tempo. Porque a sua parcela ela começa pequena e você acha que ela vai continuar pequena. Mas ela não vai. Ela vai aumentar e vai aumentar muito. Se você compra a sua casa sem saber disso, você, ó, tomou pra dentro. E aí vamos pro cálculo, né? Que eu já falei demais, mas não vou pro cálculo. Sendo assim, vamos ver se é melhor amortizar aqui, ó. Essa é a amortização da Price. É uma amortização ridícula. É por isso que a dívida aumenta com o tempo, assim. É uma coisa horrorosa. Vamos ver se é melhor a gente amortizar na parcela ou amortizar no prazo. Eu fiz um teste, então, da parcela da primeira à última, assim, no primeiro ano, amortizar na parcela, ok? Então, quanto que deu de economia? Deu 16 mil reais de economia. E o valor a ser pago foi 682 mil reais, ok? Então, essa parcela que ela tava 1.398, ela ficou 1.398, depois 1.395, 1.393, assim uma diminuição muito pouca. Só que depois ela volta a crescer porque a amortização mensal não é suficiente para pagar a correção. Tá vendo? Então, não consigo ver como que é melhor amortizar na parcela do que amortizar no prazo. Porque o que faz a amortização mensal aumentar é o prazo, de verdade. Assim. Agora vamos fazer o mesmo cenário, então da parcela 1 a 12, 500 reais, ao invés de sair na parcela, ser no prazo. E buia! Veja só! Você tem aqui uma eliminação de 81 parcelas, então tem uma economia de 147 mil reais, pagando então 550 ao final. E a parcela que estava 1.398, ela vai para 1.833. Ela diminui. Ela de fato diminui. E aí vamos ver o que acontece aqui. Veja só. A parcela então, ela dá uma aumentada, né? Porque o prazo diminui, então o prazo diminui. Nesse caso, na Price, a parcela aumenta, mas a dívida cai. Tá vendo aqui? Então, veja, a parcela 1.300, 1.400, tal. Quando acontece o primeiro ano, a parcela aqui tá 1.411, ela volta a aumentar e a dívida também volta a aumentar, mas ela aumenta mais devagar. Porque aqui, quando acontece aqui o primeiro ano, a amortização já fica mais próxima do esperado.